Olá, eu sou a vereadora Daiane Mello e estamos em mais um episódio do podcast Informação é Poder. Eu sou Daiane Fogaça, advogada e parceira da vereadora. Hoje o nosso tema é sobre o abono salarial. O que muda para 2026, quem perde o direito de receber ao longo dos anos e o impacto nisso de todas as pessoas que possuem a carteira assinada que teriam ou não o direito. Doutora Daiane, hoje a gente fala em abono salarial e as pessoas já se linkam a isso porque muitas delas recebem isso por receberem até dois salários mínimos. E houve aí uma questão de mudanças por parte do governo, né, para equilibrar as contas, com a desculpa de equilibrar as contas, e que vai modificar a partir do próximo ano, correto? Correto, vamos ter mudanças no próximo ano, o ano de 2026. No início de janeiro já começa ali o início dos pagamentos para quem preenche o critério. Nós temos alguns critérios estabelecidos para recebimento deste benefício. O abono salarial, então, sempre foi pago para quem é seletista, quem tem carteira assinada ou servidores públicos. E o critério que o governo sempre procura alterar, vereadora, é o critério de renda. Então, ele estabelece uma renda ali mínima, limite, que esse trabalhador precisa receber. Ele recebendo esse valor superior, ele não vai ter direito a esse abono. Esse abono ele vem para complementar a renda desse trabalhador. E muitos hoje, né, contam com este valor, Daiane, para ali pagar as suas contas. Tem muita gente que recebe no mês de janeiro, de acordo com o calendário de aniversário, já organiza a questão dos uniformes escolares, a questão do material escolar, e essa mudança brusca que a gente teve, que vai impactar muitos brasileiros, vem uma forma bem firme no ano de 2026. Hoje, gente, falando em critérios, então os critérios são receber até dois salários mínimos, né? Que hoje é o valor de 3.036, no caso, né? De dois salários mínimos, estar cadastrado no e-social e ter no mínimo 30 dias de carteira assinada. Isso. O critério do cadastramento, quando a gente fala que é a inscrição no PIS/PASEP, é a data em que a pessoa ela faz lá o cadastro dela na abertura da sua carteira de trabalho. Então, esse critério, ela precisa ter 5 anos de cadastro. Se ela não tem esses 5 anos, ela não vai ter automaticamente direito a receber o abono salarial. Então, são critério ter 5 anos de cadastro, né, no PIS/PASEP, que é quando a gente emite a nossa carteira de trabalho, ter no mínimo 30 dias de carteira assinada no ano de 2025 para estar recebendo no ano de 2026 e ter recebido, então, ali de salário, no máximo até 2 salários mínimos, que hoje representa R$ 3.036. Isso. E estar inscrito no e-social também, né? O vínculo dela, na verdade, precisa estar ok, realizado pelo empregador dentro do e-social. Então, se esse trabalhador ele tiver qualquer problema do vínculo, do empregador não ter feito o cadastro desse período de trabalho, essa pessoa vai ter ali um impeditivo, né? Para poder estar recebendo, vai ter que regularizar primeiro essa situação, para depois preencher o critério, então, para receber o abono salarial 2026. Perfeito. Isso, doutora Daiane, tu falou dos critérios para a pessoa receber, mas isso agora vai ser reajustado à questão dos valores, né? Devido ao pacote fiscal de 2024, então, para diminuir aí esse déficit, o governo propôs uma mudança e uma mudança realmente que impacta a vida das pessoas e vai impactando ao longo dos anos, né? Exatamente, hoje quem recebe até dois salários mínimos, mas a gente verifica ao ler a legislação que vai acontecer daqui a um tempo para pessoas que recebem um salário mínimo e meio. Então, eu queria te perguntar, realmente o que muda na vida das pessoas a questão desses valores? Isso, nós vamos ter impacto gradual. Então, o governo ele colocou o que nesse plano fiscal? O plano que a gente tinha o quê? Antes a gente tinha a fixação do valor para quem preenchia o critério do abono salarial de acordo com o salário mínimo. Agora o governo vai estabelecer o quê? Ele fixou 2 salários mínimos, que hoje está em 3.036, e a partir do ano de 2026, ele vai aplicar somente o índice de correção monetária, o INPC. A gente não vai acompanhar mais o valor do salário mínimo. Então, em 2026, a gente vai ter o salário mínimo maior, a gente não...
o abono salarial, o critério dele não vai acompanhar o acréscimo que a gente teve do salário mínimo. A gente vai pegar esses 3.036, vai aplicar o índice do INPC e a gente vai ter o valor ali de pessoas, o limite de acesso para recebimento desse benefício. Qual é a expectativa do governo? Que como esse impacto vai ser gradual, até 2035, o acesso vai ser somente para aqueles trabalhadores que vão receber em torno de um salário e meio. Então vai ter um impacto. Agora em 2026 talvez o impacto não seja tão grande como 2027, que já não vai pegar a correção do índice do salário mínimo, e assim por diante até 2035. O foco do governo é reduzir, ter uma economia relativa ao pagamento desse benefício. Uma injustiça, infelizmente, do ponto de vista que a gente entende, né, que é um benefício hoje para a população, que ainda tem bastante gente ainda com vínculo de carteira assinada ou servidores públicos que também alcançam essa remuneração e acabam tendo esse acréscimo, né? Mas essa é a forma que o governo propôs para tentar reduzir ali um impacto fiscal. Isso, querendo ou não, significa também uma questão de quebra da questão da Constituição Federal, né? Porque ele está colocado na Constituição Federal esse abono salarial, né? Isso, o abono salarial, ele tem previsão constitucional, só que o critério dele fica Vai- a cargo do legislador. E isso permite com que o governo faça essa jogada fiscal, mexendo justamente no benefício social, né? Que poucas pessoas da população hoje têm acesso, porque a gente sabe hoje os impactos que estão ocorrendo. Isso significa, novamente, uma expressão de pessoas saindo do vínculo formal e indo para um vínculo PJ. Doutora Daiane, e aqui vai uma crítica, né? Principalmente a questão do governo. Para eles fazerem esses reajustes, esse pacote fiscal para diminuir os valores ou até receitas, né, de pessoas, eles não olham para si, eles não diminuem custos deles, né? A gente não vê corte de gastos, a gente não vê cortes de empregos, né, de CCs dentro dos governos, a gente não vê a questão de amarrar um pouco mais a questão para não haver corrupção. Agora mesmo a gente viu a fraude do INSS, a questão das aposentadorias. Então a gente vê diversas coisas que o governo não resolve, né? Ele não diminui viagens, ele não diminui recursos para isso, mas automaticamente impacta lá na vida das pessoas, diminuindo, né, uma questão que para a pessoa seria de grande valia, como a gente falou no bloco anterior. Concordo, Daiane, a gestão pública ela é falha. Essa gestão pública ela precisa ser feita com responsabilidade, porque hoje, infelizmente, nós estamos trazendo uma notícia triste para a população, que vai pagar. Quem é que sempre paga a conta no final? O trabalhador, a população mais vulnerável, que precisava desse benefício. Ou seja, o governo reduziu o critério, reduziu o acesso, a questão do salário, da renda desse trabalhador, e mais uma vez ele vai estar sem esse benefício. E logo, talvez ele vai estar até mesmo sem o vínculo formal de trabalho dele, perdendo todos os benefícios que ele tem hoje, indo para uma PJ, trazendo para o governo um outro problema, porque a gente vai ter aí um MEI recolhendo 5%. Isso mesmo. Hoje, o trabalhador seletista, ele tem uma carga de recolhimento, tanto parte dele, empregado quanto empregador, maior do que 5%. A gente tem uma tabela progressiva, de acordo com a faixa salarial, decide o percentual de INSS. E a gente sabe que nenhuma é de 5%. Ou seja, o governo traz um problema para ele. A longo prazo, né? Cada vez que ele cria esse sistema, e talvez é intuito dele, por que ele quer? Talvez a gente vai ter um problema no INSS no futuro, que é o problema que o governo está querendo. Ele está criando o problema do INSS. Porque a gente está deixando de investir no INSS para que as pessoas recebam Eles ali. estão criando, analisaram o ponto que eles querem economizar no abono salarial, mas não pensaram que a gente pode ter muita gente saindo, O esvaziamento, né, da o questão esvaziamento da CLT. CLT e indo para um contribuinte individual, indo para o MEI, que o próprio governo criou, que é de 5%. A arrecadação dele vai diminuir. As pessoas vão sair cada vez mais. Ela vai criar uma questão vai satisfazer agora, né? Pelo momento, vai diminuir a questão de pagamentos, vai diminuir ali a questão dos critérios. Porém, lá na frente a gente pode ter um outro grande problema, que é a questão do INSS. A longo prazo, a visão da gestão pública está curta. Ela está pensando na economia imediata, porque isso vai dar uma economia imediata. Mas a longo prazo, talvez o prejuízo dela seja maior do que a economia de hoje.
Perfeito. Falando também da questão dos valores, né, doutora Dani, não é que diminui o abono salarial, né, ele diminui a questão dos critérios, né, ele vai dificultando a questão dos critérios para que menos pessoas recebam, né, só para deixar claro para Isso quem está aí, nos assistindo ou o que ouvindo. diminui não é o valor que o governo vai pagar do abono, é o critério. Então, eu recebo 3.050. Não vou entrar no critério, porque o critério 3.036. Eu não alcanço o critério do governo para fins de benefício. É isso que o critério que o governo criou. E esse critério, ele é bem pontual. Se passar um centavo, a pessoa não recebe. Isso Não mesmo. tem o que fazer, não tem como discutir na justiça, porque esse critério ele é legal. Ele está fixado um parâmetro, então não é para mais. Um centavo não é exatamente igual ao número, então essa pessoa, esse trabalhador aí, vai deixar de receber esse benefício. Então, só para quem está nos ouvindo ou assistindo, enfim, né, não diminui a questão do valor, mas sim os critérios. Então, é menos pessoas recebendo ao longo dos anos para dar aquela economia, né, até 2035. Daqui a pouco, pessoas que recebem só um salário mínimo e meio estarão recebendo, e não as pessoas que teriam 2 salários mínimos que hoje estão nos requisitos para receber. Nosso podcast é para trazer informação para vocês. Então, quando começou a pincelar isso na mídia, a questão do abono salarial 2026, não tinha como nós não trazermos este assunto e também clarear todos os requisitos para as pessoas que nos acompanham. Afinal, informação é poder. Este foi mais um episódio falando sobre a questão do abono salarial.